57. Encontre uma equação para a reta normal, a parábola, essa que está aí, que seja paralela à reta x menos 3y igual a 5. Então nós temos aqui essa parábola, tá? Eu vou fazer só um esboço do gráfico dela. Exatamente como está não é muito importante. A gente tem também essa reta aqui. Nós não temos garantia nenhuma sobre se ela está interceptando a parábola ou não, tá? Então eu vou fazer só um esboço aqui. Então, em algum lugar, existe uma reta normal a essa parábola. Reta normal é o seguinte, a gente tem a reta tangente, que é um conceito que a gente já falou mais. E aí a gente tem a reta normal, que ela faz 90 graus com a reta tangente. Então a gente quer saber qual que é a reta normal. A reta normal é essa parábola, que é paralela a essa reta dada. Ok, então, primeiramente a gente pode modificar a expressão dessa reta aqui que foi dada, tá? Que é essa reta de k, x menos 3y igual a 5. Então vamos deixá-la com o y isolado para que a gente consiga ver qual que é o coeficiente angular dela, que será o mesmo coeficiente angular da reta normal, tá? Não da reta tangente, mas da reta normal. Então vamos escrever isso aqui, isolando o y, a gente pode passar o y para o outro lado, 5 para cá. X menos 5 igual a 3y. Como a gente precisa do y isolado, a gente pode passar esse 3 que está multiplicando, passa ele dividindo. Então vai ficar x sobre 3 menos 5 sobre 3 igual a y. E aí o coeficiente angular é o número que está junto com o x. Então o coeficiente angular, nesse caso, é 1/3. Então essa reta aqui tem coeficiente angular 1/3. E essa aqui também tem coeficiente angular 1/3. Vou escrever somente CA. Então, o coeficiente angular é igual a 1/3. Nisso a gente já até consegue ir escrevendo qual que é a forma da nossa reta normal. A gente pode... Eu vou começar aqui, ó. Então, a reta normal deve ter a forma assim, y igual a um ax mais b. Esse a, ele é o coeficiente angular. Então, a reta normal tem essa forma aqui, ó, 1/3 de x mais b. Se nós conhecermos um ponto por onde essa reta passa, a gente consegue substituir esse ponto aqui em x e y, e a gente consegue achar o b, uma equação do primeiro grau. Então, a gente só precisa agora encontrar um ponto dessa reta aqui, qualquer ponto dessa reta vermelha. Ok. Agora, a gente não tem uma forma direta de associar uma normal a uma parábola, mas a gente tem uma forma direta de associar uma tangente. E olha aqui, a gente tem que a normal e a tangente fazem ângulo de 90 graus. Isso é interessante por conta do seguinte: quando duas retas são perpendiculares, né, fazem 90 graus, vou escrever assim, a gente tem que o coeficiente angular delas é igual a menos 1. Ou, como está no livro, que é o seguinte, né, que o coeficiente angular da reta normal é o inverso negativo. É a mesma coisa. Tá? Quando duas retas fazem 90 graus, a multiplicação das duas é menos 1, ou uma é menos 1 dividido pela outra. Isso significa o seguinte, que a gente consegue aqui encontrar qual é o coeficiente angular da reta tangente. Então, o coeficiente angular que é tangente, a gente já consegue associar com a derivada, e a derivada já está mais dentro da função que gera o gráfico daquela parábola, então a gente consegue trabalhar melhor dessa maneira. O coeficiente angular da tangente é o inverso negativo, tá? Eu vou colocar aqui o m, que é o coeficiente angular da reta tangente, então vai ser menos 1 dividido pelo coeficiente angular da reta normal, que é esse 1/3 que está aqui. Então, dividido por 1/3. Isso aqui é divisão de frações, né? Conserva a primeira vezes o inverso da segunda. Então, isso aqui fica menos 3. Então, o coeficiente angular da reta tangente é menos 3. Então, aqui, esse coeficiente angular então, fica menos 3 também.
Então essa reta aqui, ela seria igual a y igual a menos 3x mais um número aí. Vou colocar belinha só para não confundir com o b que está aí embaixo. Ok, então nós já temos o coeficiente angular da reta tangente. Agora, nós precisamos do ponto sobre a parábola em que o coeficiente angular da reta tangente seja menos 3. E coeficiente angular é derivada. Então, a gente precisa do ponto em que a derivada é menos 3. Que aí nós vamos encontrar esse ponto aqui, ó. Esse pontinho. Então aqui nós teremos que o coeficiente angular da reta tangente é menos 3. E a parábola, eu vou até escrever ela aqui, era y igual a x ao quadrado menos 5x mais 4. Só para não precisar ficar dando scroll na tela. Para a gente derivar isso é só dar o tapa no 2. E aí reduz uma unidade, né? De 2 cai para 1, nem vou escrever. Derivada de menos 5x, que é menos 5. Derivada de 4, como é uma constante sozinho, a derivada de 4 fica o número 0. Não, nem vou escrever também. Então, isso aqui vai ter que ser menos 3. A gente pode passar o menos 5 para o outro lado, ele vai positivo. Aqui fica 2 positivo, e aí só passar esse 2 dividindo. Então, a gente sabe que x é igual a 1. O que isso representa? Significa que esse ponto de tangência aqui, ele está em algum lugar, vou até fazer aqui, ele está em algum lugar acho que vou fazer aqui mesmo. Então, suponha que o nosso xy estivesse aqui, não é importante exatamente onde ele está, tá? Então, talvez essa parábola até corte aqui, não é importante nesse caso. A gente acabou de descobrir que a coordenada x aqui, ó, é igual a 1. Agora a gente consegue descobrir qual que é a coordenada y. Então, ó, quando x igual a 1, o y vai ser o seguinte, ó, isso aqui são todos os pontos da parábola, e a gente quer saber qual ponto da parábola tem x igual a 1. Então, basta trocar todo o x aqui, ó, pelo número 1. Então, aqui vai ficar, ó, 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1, mais 4. Aqui fica 1 mesmo, com 4 fica 5, menos 5. Então, aqui o y igual a 0. O ponto de tangência é o número 1, 0. Bom, agora só falta substituir na equação da reta normal que a gente tinha. Então, a reta normal passa pelo ponto de tangência também. Então, passa por 1, 0. Agora é só a gente pegar aquela expressão que a gente tinha, que era y igual a menos 3. Menos 3 não, aqui ó, 1 terço de x mais b. E aí colocando que ela passa pelo ponto 1, 0. Então eu vou substituir o y por 0. E o x pelo 1. Então aqui vai ficar 0 igual a 1 terço mais b. E aí só passar o b para o outro lado, então b igual a menos 1 terço. Por fim, a gente pode escrever que a equação da reta normal, só faltava achar quem era o b, agora a gente achou. Então é 1 terço de x mais o b, que também é 1 terço. E aí terminamos. Deixa eu ver aqui, encontra a equação para a reta normal. Tá. Então esse daqui mesmo, eu vou só fazer um gráfico rapidinho. A parábola que é y igual a x ao quadrado, menos 5x mais 4. Tá aqui. A reta tangente. A outra reta, né, que era x, menos 3y igual a 5. E, finalmente, aquela que a gente achou, né, que é 1 terço de x menos 1 terço. Então, x sobre 3 menos 1 terço.
Eu só coloquei o gráfico errado aqui, tá? Então aqui que é 5x. Tá, e agora sim a gente tem uma reta normal. Então essa reta aqui, ela é normal, a nossa parábola, e é paralela à reta dada. Então a resposta está correta mesmo. Essa daqui é a que está de vermelho, enfim, é essa daqui. Vou até trocar a cor aqui só para ficar igual tá lá no escrito manualmente. Essa reta de baixo é a reta que o exercício pediu, então a gente está falando que essa reta aqui ela é normal. Significa que se a gente tiver uma tangente, elas vão fazer 90 graus aqui. Então, reta tangente que faz 90 graus. Então, essas duas retas, o ângulo entre elas deve ser 90 graus. Talvez apareça aqui como... essa ferramenta ela pede 3 pontos. Então, só fazer aqui os 3 pontos. E agora dá pra gente calcular o ângulo com o GeoGebra, só pra ver se é 90 graus ou próximo, né? Como eu fiz aqui manualmente, então talvez dê só próximo. Então aqui, ó, tá aí 89,99, mas é só porque eu não consegui colocar o ponto certinho. Ok, bom, então é isso, tá tudo correto. Temos aqui a resposta de qual que é a reta normal.